Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, 2 Crônicas, 2 Crônicas. Pessoas que foram levantados para registrar, e foram levantados pelo Espírito Santo, com fidelidade, registraram aquilo que tinham que registrar. Depois os livros chamados poéticos, que também Deus levantou, e assim se formou o Antigo Testamento, que Deus completou e entregou a guarda para que nada fosse acrescentado ou tirado aos judeus. Vamos ver se nós achamos isso aqui. Romanos ele falando a respeito dos judeus, e ele diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quem são esses oráculos de Deus? O Antigo Testamento, a Escritura. Deus confiou aos judeus. E olha, é interessante como eles fizeram isso com muita diligência. Os copistas tinham o maior cuidado de copiar com precisão. Quando chegava até no nome de Jeová, eles trocavam a pena para escrever aquele nome. E eram muito criteriosos. Então, de fato, isto, claro, pela providência de Deus, que é Deus quem cuidou de tudo, eles preservaram, então, os oráculos de Deus, o Velho Testamento, incólume, sem nenhuma adulteração. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus esteve aqui, ele usou o Velho Testamento conforme estava aos cuidados de Deus, que até por sinal eles mesmos, 70 sábios judeus, fizeram uma tradução do hebraico para o grego, é chamado de Septuaginta. Por causa desses 70 sábios judeus, eles então traduziram com muito critério também, e é de fato uma tradução precisa. E o Senhor Jesus usou a Septuaginta, os apóstolos usaram a Septuaginta. Então, veja como foi cuidado a palavra de Deus. Agora vem o Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento, então, foi sendo agregado pouco a pouco, conforme o Espírito Santo foi usando esses homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, para registrar. Primeiro, talvez tenha sido Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os evangelhos. E aí começaram as cartas também a serem escritas e a circularem pela igreja, recebendo autoridade pelo julgamento, né, da própria igreja, os apóstolos, todos. E assim foi até que, mais ou menos no ano 90, 92, João, o último dos apóstolos, escreveu o livro de Apocalipse e encerrou o cânon, quer dizer, o número de livros que deveria compor a Sagrada Escritura, Velho e Novo Testamentos. O João, quando escreveu, pelo Espírito Santo, ele
encerra o seu livro fazendo uma advertência severa com relação à possibilidade de se acrescentar alguma coisa ao livro santo de Deus. Veja, capítulo 22 de Apocalipse, verso 18. Eu, a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro. Então veja, não só, é claro que foi pela providência e pelo Espírito Santo que esse trecho aqui estivesse na última página do livro das Escrituras, para que não fosse tido somente o livro da profecia de Apocalipse, mas toda a Escritura estivesse contemplada aqui. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida. Assim, ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar, sob pena de juízo, qualquer coisa das Escrituras. Ela é completa. Ela é suficiente. O Salmo 19, ele diz assim, bem conhecido, cantamos também, não é? Verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esta palavra perfeita no hebraico aqui, ela é a representação de um círculo fechado, quer dizer, que se completou. Então, é assim a palavra de Deus, ela é completa, ela é perfeita, não falta nada. Ela é como Deus a concebeu e, portanto, sem faltar nada. Ninguém pode dizer, puxa vida, tem um problema tão sério, mas na Bíblia não tem, Deus botou na Bíblia esse problema para ser resolvido. Não. Todos os problemas e dificuldades vão ser encontrados na Bíblia. Nós não temos, é claro, a coisa enunciada, por exemplo, as questões genéticas, né, que estão hoje em moda, e a questão, por exemplo, da ética na genética, tal. Na época que a Bíblia foi escrita pelos santos apóstolos e profetas, ninguém nem imaginava nada sobre o genoma, mas nós sabemos, pelas Escrituras, temos condições de saber, sim, o que é ético, o que não é, nestas questões. Não vai encontrar a palavra genoma, mas você vai encontrar o que é ético, o que não é ético fazer. Então, ela é perfeita, ela tem todas as respostas. Alguém pode dizer assim, mas pastor, eu estava querendo ir para São Paulo, morar lá. Mas eu não sei se devo ir, se não devo. Eu queria que a Bíblia dissesse, mas a Bíblia não diz. Então alguém diz, olha, vá uma profetisa que ela vai dizer. Meu servo, vá para São Paulo, lá você vai ser muito abençoado, depois de lá vai para os mares e pregar os confins da minha palavra. Geralmente é assim. Não, meus irmãos, tem sim. Se você ler as Escrituras e fazer as perguntas certas, ela vai lhe dizer claramente se você deve ir ou não deve ir para São Paulo. Muitas perguntas. Por exemplo, eu vou glorificar mais a Deus lá do que glorifico aqui?
eu vou ser mais edificado na palavra de Deus lá do que sou edificado aqui. Né? A oportunidade de servir a Deus será maior lá do que eu tenho oportunidade de servir aqui. Você vai fazendo perguntas, né? E Deus vai lhe mostrando. Né? Não é só questão financeira. Tem um bocado de outras coisas que a palavra de Deus vai lhe dirigir. Então, a Bíblia é perfeita, é completa, e ela tem a resposta. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, então ele está dizendo que ela vai iluminar sim o seu caminho, sem dúvida alguma. Mas vamos então ver agora de uma maneira mais assim, a questão das revelações hoje. Nós devemos dar atenção e ouvidos aos chamados dons de revelação hoje. Alguns acham que sim, que isso não entra em conflito com as Escrituras e que Deus preservou os dons de revelação ainda para hoje. Então as pessoas podem ir numa reunião em que haja pessoas com dons, tanto de línguas que podem ser traduzidas e, portanto, a revelação é dada, ou por profecias, profetisas, profetas, que podem trazer uma nova revelação para você. Bom, eu lutei muito com isso na minha vida de jovem, porque quando eu era bem jovem, aconteceu um movimento chamado movimento de renovação nas igrejas evangélicas. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, fria, as pessoas não davam muita importância à oração. Eu tinha um professor da escola dominical que não estava com nada. Tudo isso me desanimava. Embora eu tivesse minhas próprias experiências com Deus e vontade de conhecer mais a Deus e de servi-lo. Foi então que eu fui para um pré-seminário, porque existia um seminário menor chamado, e eu fui para lá, já com vistas de me preparar para o seminário. E foi lá que então nós formamos um grupo e saímos visitando as igrejas e conhecemos esse movimento de renovação. E eu fiquei admirado, porque era muito fervor, muita oração, fervor e alegria, entusiasmo. E eu fiz a comparação com a minha igreja e disse, isso aqui é que está a bênção, né? Lá a minha igreja está com nada. E veja, eu então inadvertidamente embarquei nesse movimento, muito entusiasmado com tudo aquilo. Vi, por exemplo, os dons, achei estranho o dom de línguas e tal, e as profecias, e fiquei desejando, sinceramente, que Deus me desse também estas coisas. Eu queria isso. Eu orei muitas vezes. Eu me lembro uma vez que eu estava numa grande oração e era para receber o batismo do Espírito Santo. E então tinha que falar línguas. Aí eu estava lá e eu orando baixinho comigo, Deus, me dê, eu quero. E chegou uma pessoa do meu lado e disse, olha, é fácil, repita, vai dizendo glória, 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 daqui a pouco você fala, repita. Aí eu disse assim, olha, não, assim eu não quero. Eu quero que Deus me dê. Mas eu forçando assim, eu não quero, estou orando aqui pedindo. Então você não quer nada. Aí eu fiquei muito decepcionado e fiquei com uma interrogação muito grande sobre estas coisas. Depois eu fui para o seminário, estudei, mas a dúvida permaneceu. E eu já estava indo para o ministério para ensinar, pregar. O que eu vou ensinar? O que eu vou falar quando chegar isso? Meu Deus, eu estou numa dúvida.
E foi então que eu orei muito intensamente para que Deus me ajudasse a compreender isso. E então caiu nas minhas mãos um livro muito importante, chamado Sinais dos Apóstolos. Eu nem sei se tem aí, mas é preciso ter, é um livro muito importante. Walter Chantre, né? Não me lembro, não me esqueço, porque foi marcante. E nesse livro, eu lendo a respeito disso, me deparei com uma pergunta. A pergunta era a seguinte: quantas palavras de Deus há? Pense nessa pergunta. Quantas palavras de Deus há? Só tem uma. A Bíblia. Eu respondi logo, né? Não. Se você crê nas revelações hoje, então tem mais. Tem a Bíblia e tem a palavra de Deus falada lá pelo profeta, pela profetisa. Aí eu me lembrei de uma reunião que eu fui, nessas minhas idas, em Presidente Prudente, uma igreja presbiteriana independente, que estava totalmente tomada por esse movimento. E eu participei de uma reunião de lá, de oração e de profecias. E tinha um rapaz que tinha um caderno em que ele copiava as profecias todas. Copiava. Quando terminava, ele, olha o que o Senhor disse. Aí eu me lembrei, se é assim, tem a Bíblia e o caderninho do rapaz lá. Que ele copiou as profecias todas. Tem a palavra de Deus aqui, tem a palavra de Deus no caderninho dele. E tinha um livro também, muito popular, chamado Mananciais no Deserto. Não sei se você já viu, os mais antigos aqui conhecem. Profecias. Relatadas lá. Palavra de Deus. Então tem mais. Tem palavra de Deus aqui, tem palavra de Deus lá. E eu logo vi que não pode ser. A palavra de Deus é uma só. Tem alguma coisa errada. Isso minou logo as bases e eu então comecei a procurar e ver. E estudar mais a fundo essa questão. E cheguei então à conclusão de que estes dons de revelação, quais são? O dom de profecia, dom de revelação mesmo, visão ou visões, línguas interpretadas, né? E sonhos. Esses dons de revelação existiram. Deus os deu à igreja, sim. Tanto do Velho Testamento como também do Novo. E foram muito importantes e necessários. Senão Deus não os daria. Ele os deu à igreja. Só que nós não compreendemos que eles foram temporários. Assim, algum carro aí que teve... lá fora, né? Tá bom. Assim como também ministérios foram temporários. Por exemplo, dom de apóstolo. Não há dificuldade nenhuma de se compreender que esse foi um dom temporário que Deus deu à igreja. Deu primeiramente apóstolos. Mas todo mundo entende que não deveria, não se continuou apóstolos. Então, quando nós vemos hoje apóstolo tal, apóstolo, a gente sabe que está errado, porque a Bíblia diz claramente como é que um apóstolo tinha que ser. Que tenha estado com Jesus, que tenha tido a visão de Cristo ressuscitado, ou que tenha estado com Cristo ressuscitado. Esses são os requisitos. E que esses outros modernos não tiveram isso. Então, os apóstolos, quando eles morreram, acabou. É um ministério temporário. Também aqueles evangelistas
que saíram naquele tempo com o dom de fazer sinais e prodígios, como Estevão, Filipe, eram diáconos cheios do Espírito Santo e que fizeram muitos milagres, chamados os dons, a operação de milagres e prodígios. Então, vejam, se houve ministérios temporários, houve também os dons de revelação, eram temporários. Por quê? Porque a igreja não tinha o Novo Testamento em mãos, só tinha o Antigo Testamento. Imagine, Paulo, quando foi escrever a sua primeira carta, já estava mais ou menos no ano 60. Ora, anos 60, imagina então, 60 anos desde Cristo, ou pelo menos 30 e tantos anos depois da morte de Cristo, a igreja existindo sem Novo Testamento. Só o Antigo Testamento. E tudo novo. O que vai fazer? Como é que nós vamos saber, por exemplo, como é que tem que fazer a Santa Ceia? Como é que tinha que fazer o batismo? Não é mais circuncisão, porque no Velho Testamento é circuncisão. Agora é o batismo. Mas onde que está escrito que tem que fazer o batismo? Como é? Não tinha Novo Testamento. E então, os dons de revelação, eles vieram para que as pessoas, pela profecia, trouxessem a palavra de Deus direta. Mesmo assim, esta palavra era uma palavra parcial, de um conhecimento parcial. Não era do conhecimento perfeito. A igreja foi ajudada por esses dons a resolver problemas sérios, né? Por exemplo, palavra do conhecimento, que é chamada, que tem aqui na Bíblia, às vezes traduzida por ciência. Era um dom de revelação, em que surgia uma questão na igreja e não tinha o Novo Testamento para saber como resolver. Alguém levantava e dizia, assim diz o Senhor sobre este assunto, tal. Pronto, a palavra do conhecimento era uma revelação que Deus dava para resolver determinados problemas. Depois foram aparecendo as cartas, as instruções, contemplando todos os problemas necessários, corriqueiros que surgiam na igreja. E, portanto, foi estabelecida a instrução agora perfeita de Deus, inspirada e registrada. Então, estes dons foram diminuindo, e você, lendo o Novo Testamento, percebe que há uma enxurrada de dons logo no início, depois vai indo, e você não vê mais mencionar esses dons de revelação. Eles foram cessando e cessaram. Mas eu gostaria de ver isto biblicamente, porque nós não cremos só que os dons cessaram historicamente. Nós cremos que os dons cessaram porque a Bíblia ensina que eles iriam cessar. Os dons de revelação. Os outros dons, pastor, mestre, dom de contribuição e tal, os dons de misericórdia dos diáconos, dos presbíteros, esses dons continuam, mas os de revelação cessaram. Então vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Primeiro, eu quero que você se prepare compreendendo o contexto. Sabe o que é contexto? Contexto de que assunto Paulo está tratando. Por que esse texto
Ele está dentro de um contexto. Qual é o contexto? O contexto era o mais triste possível, uma briga muito grande na igreja de Corinto, por causa, especialmente, dos dons de revelação. Uma confusão, dizia, não, línguas é muito mais importante, não, é a profecia, não, visões, tem revelação, se alguém tem revelação, é ele que tem que ter a primazia, e estava uma confusão no culto, porque ninguém sabia no culto quem que teria que ter a primazia de ir lá para frente, se era o que tinha o dom de línguas, se era o que tinha o dom de profecia, ou se era o que tinha o dom de revelação. Quem que devia ser? Ter a prioridade de ir? E estava uma confusão, uma briga. E eles então escreveram para o apóstolo Paulo, nos ajude, porque nós estamos com esse problema aqui. E está havendo divisão, confusão, tudo. Infelizmente, o apóstolo Paulo, ajuda-nos. E Paulo recebeu essa... Era uma lista de várias coisas que eles estavam querendo instrução, inclusive casamento e tudo. Por isso ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, para tentar dirimir isso. Claro que ele, inspirado pelo Espírito Santo, trouxe a palavra de Deus, e ele tinha certeza de que a palavra de Deus era poderosa para fazer isso. Então ele escreve assim: no capítulo 12 ele fala dos dons, que existem mesmo, mas olha, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, que é a palavra do conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos, parte provamos, isto é, os dons de revelação, o conhecimento é parcial. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte, esses dons que são de conhecimento parcial, será aniquilado. Eles serão aniquilados. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele quer dizer com esse versículo aqui no meio, falando de menino? Ele está dizendo que os dons fazem parte de uma infância da igreja, que vai amadurecer e ser aperfeiçoada com o conhecimento da palavra de Deus. Então, o que era de menino deixa de ser. Desiste das coisas próprias do inimigo, dos dons. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente, com esses dons. Mas então, quando vier esse conhecimento perfeito, não é? Que ele está falando, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Bom, vamos analisar isso aqui. Existem aqueles que pensam assim:
Não, o perfeito que ele está dizendo que vem é Cristo. Então os dons vão permanecer até quando Cristo vier, ele que é perfeito. Então, pronto, os dons vão acabar. Então, passou dom. Quando Cristo vier, tudo vai acabar. Novo céu, nova terra, acabou. Não, Paulo está querendo aqui apaziguar a igreja e dizer a eles que estes dons vão acabar e logo. E que vai ser suprido pelo conhecimento perfeito que está chegando. E que o que vai mesmo permanecer na igreja é a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Muito bom. Por que eu estou dizendo o verso 10? Que o verso 10, que diz, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Por que eu estou aqui ensinando que esse perfeito não é Cristo, mas um conhecimento perfeito? Por causa do contexto e por causa também do original, do grego. Primeiro, do contexto. Ora, ele está falando de um conhecimento parcial, então se ele fala que vem o perfeito, logicamente ele está falando de um conhecimento perfeito. A gente tem que interpretar as escrituras pelo contexto, e o assunto é conhecimento, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando vier o que é perfeito, então você conclui conhecimento perfeito, porque até agora tem um conhecimento que não é perfeito, mas quando vier um conhecimento perfeito, então o que é em parte, quer dizer, que é conhecimento parcial, será aniquilado. Essa é uma análise que a gente faz de conclusão contextual. A palavra no grego perfeito é teleion. Teleion. Essa palavra não tem nada a ver com parousia, com a volta de Cristo. Ela quer dizer completude, dureza. Estuda, mas você pegar a palavra e ver por quando a sua toda vez que ela surge, tem sentido aqui um diferente ou não? Então, todas as vezes que esta palavra teleion aparece nas escrituras, o sentido é aperfeiçoamento. Nunca Cristo, nunca a volta de Cristo, sempre aperfeiçoamento. Por exemplo, Efésios 4:13. Olha, dá uma olhada para você. A palavra aparece aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a teleion, varonilidade, perfeita varonilidade. Quer dizer, foi amadurecendo, até que chegou a perfeita varonilidade. Quer dizer, amadureceu, cresceu e chegou à varonilidade perfeita. É isso que é teleion. É isso, é completar e chegar à varonilidade. Veja, por exemplo, Filipenses 3:12, outro lugar onde aparece a palavra teleion. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Então, veja, chegado à perfeição, houve um amadurecimento. Eu ainda não cheguei a esta perfeição, mas o teleion está se cumprindo.
Eu estou chegando à perfeição. Então a palavra teleion, ela tem esse sentido de amadurecimento. Mas agora, como é que fala? O strike. Meus irmãos, o grego tem masculino, feminino e neutro. Nós não temos, no português não tem. Nós não temos neutro, nós temos masculino e feminino. Mas o grego, koiné, tem masculino, feminino e neutro. Bom, masculino e feminino, pessoas, homem e mulher. Mas neutro, coisas, não pode ser pessoa. Quando aparecer a palavra no neutro, não é pessoa. Tu teleion é neutro. Então não pode ser pessoa, não pode ser Cristo. Não pode. Você tem que interpretar só. É alguma coisa, não pode ser pessoa. Então quem é esse perfeito? Se não é pessoa, é alguma coisa. O que coisa? Conhecimento. Por isso é que está no neutro. Então, meus irmãos, o que está dizendo aqui? Que quando chegar o conhecimento perfeito, o teleion do conhecimento, o que é em parte que esses dons trazem, esses dons de revelação trazem um conhecimento parcial, vão ser aniquilados, eles vão deixar de existir. Que conhecimento perfeito é esse que estava chegando, que Paulo está falando? As Escrituras, elas estavam se formando, elas estavam chegando. Essa carta, outras que viriam, iam chegando e formaram o cânon, que é o teleion do conhecimento que Deus preparou para a igreja. O conhecimento perfeito que Deus preparou para a igreja. A sua palavra. Chegou o conhecimento perfeito, não há mais razão de termos os dons de revelação. E vou dizer mais. É muito estranho que tenha dons de revelação. Porque se existe alguma palavra de Deus ainda a ser revelada, então nós não temos a palavra de Deus como suficiente. Ela não é. Ela não é suficiente. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de complementação. Ela precisa de profecias e de outras revelações, porque ela não foi suficiente. Então você veja que é um atentado a essa doutrina preciosa da suficiência das Escrituras. E eu vou dizer para você, na prática é o que acontece. Essas igrejas onde são praticados os dons de revelação, chamados, a palavra de Deus é escanteada. Eles têm a palavra de Deus, mas é escanteada. Elas não têm o apreço que tem quando nós dizemos, só ela, nós não temos para onde fugir, é as Escrituras. Deus nos revela sua vontade nas Escrituras, e temos que correr para ela. Lá não, nas Escrituras é mais fresquinho aqui a profecia. É uma coisa, né, a visão, ela é fresquinha, é Deus falando assim, meu servo e tal, é muito mais. Então, meus irmãos, na verdade eu digo para você, é um perigo. Que Deus tenha misericórdia e possa fazer com que você se volte somente para as Escrituras. Aí você pergunta, mas e essas revelações? Geralmente eu ouço pessoas dizendo assim, olha, a profetisa me disse tim por tim toda a minha vida. E agora? Como é que faz? Aí eu vou lá para Deuteronômio 13. E eu digo, olha, Deus está provando você, como disse que provaria o seu povo. Deuteronômio 13 diz assim,
quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder, veja, suceder, dá certinho, ele anunciou e aconteceu, e é isso mesmo, sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos-los, que é idolatria, desvio de doutrina. Não virás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, a sua palavra, ouvireis a sua voz e a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Veja, a prova de Deus é essa, se você de fato ama as palavras, a palavra de Deus, os mandamentos. E eu quero encerrar com um exemplo da própria Bíblia. Eu vou citar aqui, você deve se lembrar. Jeroboão se entusiasmou com um altar que foi feito a um ídolo lá num outro povo, e disse, eu quero fazer esse altar lá para mim, lá em Samaria. E então mandou a planta, e o sacerdote tomou a planta e construiu, para quando ele voltasse, já tivesse pronto o altar. Só que era um altar feito para ídolos, que não era conforme Deus ordenou que se fizesse altar. E aí, foi feita uma celebração para o primeiro sacrifício ser feito, e o holocausto, lá nesse altar. Deus mandou um profeta. E esse profeta foi, e chegou lá e disse, altar, altar, todo mundo reunido, né? O rei lá, tal, ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor. E profetizou contra o altar, e o sinal vai ser esse, ele vai se rachar agora. Rachou, a cinza se derramaram, e o rei ficou furioso, estendeu a mão e disse, prenda esse profeta. A mão dele não voltava mais. Peraí, peça para o profeta orar, porque minha mão secou, meu braço não volta. E o profeta então orou, ó Deus, faz com que o braço do rei volte. E voltou. Aí, os moços que estavam lá voltaram para casa e contaram para o pai, que era um profeta velho. Chegaram e disseram, pai, o senhor não sabe o que aconteceu? Apareceu um profeta lá e fez tudo isso. Aí o pai, profeta velho, infeliz, eu tenho uma raiva desse profeta. Aí ele chegou e disse, chama lá esse profeta para ele vir comer aqui em casa e tal, vir aqui para casa. Aí então foram aí e disseram, não posso. A palavra que Deus me deu foi essa, você não volte pelo mesmo caminho, não coma pão, de jeito nenhum. Então eu não posso voltar. Aí o velho disse, não, eu vou lá, foi lá, chegou e disse assim, não, que é isso, eu também sou profeta. E o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que era para você voltar. Aí eu disse, se é assim, então. Aí o texto diz assim, porém, lhe mentiu. O texto diz assim, porém, lhe mentiu. E ele então volta. E quando está comendo lá, o profeta, mal, ruim, recebe a profecia, diz assim diz o Senhor, você desobedeceu, não guardou a minha palavra, vai sair daqui, um leão vai lhe pegar e lhe matar. E ele saiu, e o leão veio, pegou e o matou.
Agora, interessante, o leão não comeu o profeta e nem o jumento. Ficou o leão, o profeta morto e o jumento. Que história? Que tira dessa história? O que Deus está dizendo é assim: fique com a minha palavra. Nada de anjo, ou visão, ou qualquer outra coisa. Deus nos prova. O profeta foi ouvir a palavra de anjo, devia ter ficado com a palavra do Senhor. Então, meus queridos, pela própria Escritura nós aprendemos que esses dons de revelação cessaram. E que você deve ficar agora é com a palavra de Deus. Ame as Escrituras, coloque seu coração nela, ponha a sua atenção a ela, dependa somente dela, e esqueça qualquer outra coisa que alguém possa sugerir. Vai acontecer. Você vai ser assediado e convidado para ir nessas reuniões e tal, para poder ver, e Deus lhe prova. Eu espero que você passe na prova e fique com a palavra de Deus, mesmo que se cumpra o que você ouviu nesses lugares. Fique com a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe.